Olá, turma. Vamos para mais um exercículo. Agora da banca CES Gran Rio, concurso do Banco do Brasil 2023 para agente de TI, especificamente agora de desenvolvimento em Python, item 36. Vamos lá. Analise o código a seguir feito em Python com o scikit-learn, que é uma biblioteca para aprendizado de máquina. Ele importa aqui o NumPy, chama de NP. Importa o scikit-learn, ele importa esse modelo linear do scikit-learn e chama de SKL, tá? Depois inicia criando um array que ele chama de base. Esse array base é criado em função do NP, que é o NumPy. Ele cria um array de 6 posições, 6 ocorrências. Na sequência, ele cria outro array X baseado no base mesmo, nesse base. Ele faz um reshape. Então, esse reshape, ele transforma um array de uma dimensão em duas dimensões. Né? Porque, porque ele vai, em algum momento aqui, ele vai fazer uma regressão linear. E a regressão linear ele exige um array de duas dimensões para poder como parâmetro. Bom, depois ele cria outro array baseado em função do base. Tá aqui, o array base y vai ser base vezes 2 mais 3. E pede para o candidato desenvolver aqui uma linha que está faltando. Depois ele imprime, ele usa model. Model é a linha, é o objeto que vai ser definido aqui. Então ele vai exibir duas funções desse objeto que vai ser criado. Então assim, a partir desse código, um programador quer obter os parâmetros a e b da equação y igual a x mais b. Tipo isso aqui, né? Por meio de uma regressão linear. Então, regressão linear é uma função matemática baseada em estatística. É uma função linear, é uma função matemática, perdão, que ela gera uma relação matemática desse tipo aqui, ó. Pode ser desse tipo, pode ser de outros tipos, mas gera uma relação matemática em função dos vetores informados, definidos no programa, no caso x e y. Então, assim, ó, qual linha de código deve substituir o comentário? De modo a realizar uma regressão linear. Nós temos 5 opções. Todas vão criar o objeto model, usando o modelo linear SKL. Tá? Essas duas primeiras aqui estão erradas porque ele está fazendo referência aqui a um método, a uma classe LR que não existe aqui, não existe nesse programa, não foi definido o LR. Então assim, aqui sim ele vai chamar a classe linear regression desse modelo linear, desse linear model. Então essa classe aqui vai gerar um objeto model, beleza? Passando dois parâmetros. No D aqui, mesma coisa, ele vai chamar a classe, ele vai chamar o criado, o método de criação, né? O creator aí, o constructor. Então o construtor dele aqui, só que aqui ele recebe como parâmetro uma matriz desses dois arrays aqui, ó. E na última opção, ele chama o linear regression, o construtor, pronto. E depois ele chama o método fit. Pronto. O certo aqui é esse aqui mesmo, que você chama um construtor, então ele vai chamar esse construtor. Esse construtor ele vai gerar um objeto model, e esse objeto aqui, ó, model, ele vai chamar o método fit para carregar os dois vetores de dados foram definidos pelo programa. Então essa aqui é a opção correta, tá? Para ser um pouco mais específico, aqui, ó, ele vai criar um objeto da classe linear regression, tá aqui, ó, linear regression, criou um objeto dessa classe e depois carregou
com esse modelo, esse model, com os dados XY por meio desse fit XY. Então ficou model SKL linear regression.fit XY. A, a relação matemática que foi criada é a que já foi exibida aqui, ó. Y, essa aqui, ó. Y igual a base, a gente pode chamar de x vezes 2 mais 3. Tá? Então aqui é base vezes 2 mais 3. Quando ele pede para imprimir o coeficiente angular é essa constante aqui, ó, que fica do lado do x. Então é 2, né? 2. E quando ele pede para executar a função intercept, o intercept é onde ele intercepta o y quando esse cara aqui é zero, quando o x é zero, é o 3, tá? Imprimiu o 3. Então essas duas são as duas saídas. Então, turma, eu vou encerrar o exercício aqui. A opção correta aqui é o exercício 9, é a opção E, que eles chamam linear regression, e depois alimenta com o fit. E nos próximos vídeos eu vou fazer uma explicação um pouco mais detalhada da biblioteca NumPy, do SK, do reshape, como é que funciona esse reshape, como é que funciona, o que é o reshape, o que é a regressão linear, tá? Então, assim, nos próximos dois vídeos eu vou explicar um pouco melhor esse exercício. A gente tem um pouco mais de subsídio para quando apareça uma questão a respeito de regressão linear, a gente possa matá-las. Ok? Muito obrigado, até a próxima, turma.